Olha, meu assunto agora é recursos hídricos. Quem vai conversar com a gente é o professor João Abner, especialista no assunto. Ele que faz parte de um grupo que acompanha a chegada dessa obra centenária aqui ao Rio Grande do Norte. Bom dia, professor João Abner. Bom dia, Diógenes. Professor João Abner, o senhor traz algumas informações relevantes nesse momento de que a água que vai chegar no Rio Grande do Norte será ínfima em termos de expectativa. Há uma grande expectativa para a chegada dessas águas aqui no Rio Grande do Norte, e o senhor faz esse alerta nesse momento. Explica para a gente. Olha, na verdade, eu acho que o projeto está praticamente comprometido assim, negativamente em relação ao Rio Grande do Norte. Dificilmente essa água vai chegar ao Rio Grande do Norte nos moldes atuais, né? Esse projeto ele tem um vício de origem, ele foi dimensionado para uma vazão só do eixo norte 3 vezes maior do que a que atualmente está chegando. Isso em relação aos canais não tem grandes problemas, porque é um canal que transporta 100, transporta 10, que é um sistema por gravidade, mas a maior dificuldade vai ser encher uma sequência de reservatórios, grandes reservatórios em cascatas, com a pouca vazão que está destinada ao Rio Grande do Norte. Os números que são fáceis você levantar, você chega a um tempo que pode chegar a 7 anos para você poder encher esses reservatórios com essa vazão baixa que está destinada ao Rio Grande do Norte e Paraíba. São quantos reservatórios, professor João Abner? Olha, a partir desse reservatório de Jati, que o presidente visitou, né, que foi inaugurado, onde a água é repartida para o Ceará, porque o reservatório de Jati, que é o menor deles, ele foi cheio em 3 meses com a vazão plena que estava sendo bombeada para o Rio São Francisco. Só que daqui para frente, 70% dessa água vai ser destinada ao Ceará e apenas 30% vai em direção a Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses 30% é um pouco mais de 3 metros cúbicos por segundo, é muito pouca água. Então nós temos uma sequência de 9 reservatórios. O próximo já é o reservatório de Atalho, que é 3 vezes maior do que o de Jati. Então você tem uma sequência, depois tem o reservatório de Poços, de 135 milhões, o de Jati é 28 milhões. E assim vai, né? Ao todo são quase 600 milhões de metros cúbicos. Você tem que encher esse reservatório porque é um sistema em cascata, entendeu? Na ponta desse sistema tem o maior deles, que é o maior reservatório da transposição, chama-se Boa Vista, com 375 milhões. Só esse reservatório requer 3 anos para encher. Isso sem contar as perdas, né? Então vai ser impossível a água chegar no Rio Grande do Norte. Então, isso é um erro de projeto. Tá, eles fizeram esse dimensionamento contando com a vazão plena que não existe mais. Porque, inclusive, não tem bombas. As 8 bombas que tinham sido previstas no projeto, apenas 2 foram instaladas. Então, pelo que o senhor está falando, isso não passa de uma peça de propaganda do governo federal, as águas do São Francisco no Rio Grande do Norte, professor? Eu acho que existe também muita desinformação e muita ignorância também, entendeu? Eu acho que o governo não sabe disso. Que governo? Federal ou estadual? Ninguém aqui do estado. Esse projeto sempre foi muito mal conduzido aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? Por amadores. E na verdade, existe uma rede de proteção a esse projeto que não permite que você possa fazer um debate. Eu venho tentando trabalhar, você é testemunha, você já me ofereceu o seu espaço jornalístico para eu falar, eu agradeço tudo, né? Foi um dos poucos que me ofereceu, e agora, principalmente agora nesse momento, mas não se criou um clima no Rio Grande do Norte para a gente fazer um debate técnico, para esclarecer. Eu venho falando isso há mais de 20 anos. É uma obra inviável, entendeu? Tecnicamente inviável. A gente tem que entender por que isso aconteceu. Na verdade, os interesses do Rio Grande do Norte nunca foram defendidos nesse projeto. É um projeto que realmente atendeu as expectativas e são justas
do Estado do Ceará. O Estado do Ceará sempre defendeu esse projeto porque é um projeto interessante do Estado do Ceará, porque a água está, São Francisco está a 140 quilômetros apenas da fronteira de Pernambuco com o Ceará, e é um desnível razoável. Agora, uma coisa é você bombear água do São Francisco até o divisor de água do São Francisco e do Jaguaribe e água descer por gravidade, como vai acontecer agora. Outra coisa é você prosseguir, porque água bombeada é uma história. Outra coisa é você prosseguir com essa água da fronteira do Ceará com Pernambuco e sair bordeando a fronteira com a Paraíba até encontrar condições que eles, através de túneis, para vencer os divisores de água e a água cair na Paraíba. Isso vai ser um sistema totalmente artificial que foi feito com esses reservatórios em cascatas. Tiveram que ser feitos grandes reservatórios que, com a vazão do projeto que assim, inicialmente previstas, com as 8 bombas, era possível em 1 ano, 2 anos, você conseguir estabelecer um fluxo contínuo. Agora não. Com essa vazão pequena, vai ser impossível estabelecer um fluxo contínuo. Agora, eu tenho certeza que a população do Rio Grande do Norte não sabe disso, porque não foi dada a oportunidade para a gente mostrar isso e debater esse projeto. Espero que agora isso aconteça. Gerlane Lima. Bom dia, professor. Professor, diante dessa inviabilidade da obra de transposição, qual seria a melhor maneira de distribuir essa água? Olha, preocupado com essa questão, sabendo que eu ia ser cobrado por isso, né? Eu venho trabalhando um projeto já há alguns anos, que já foi apresentado. Eu tive agora a oportunidade, durante 1 ano e meio, de estar na CAERN, dentro de um grupo que estava de enfrentamento da questão da seca, né? E foi me estimulado que eu preparasse um projeto para o Rio Grande do Norte. Então, nós temos esse projeto, certo? Eu acho que o plano é fazer a integração das águas completas do Rio Grande do Norte, né? No caso, nós temos hoje grandes reservas de água. Está provado com a maior seca da história que as maiores reservas de água, proporcionalmente, no Nordeste, estavam aqui no Rio Grande do Norte. Nós tínhamos todas as condições de abastecer toda a população, faltou infraestrutura de alocação dessa água, então a gente precisa de concluir o programa de adutora só fazendo as integrações das maiores adutoras do Estado. Agora, professor, o nosso ouvinte aqui, o Henrique Klein, está ali provocando. Agora é tarde, professor. Eu não entendi. Esse seu plano é alternativo ou ele é complementar às águas do São Francisco aqui no Rio Grande do Norte? Olha, veja só, o grande problema desse projeto isso não é agora, é tarde. Lembrar, você testemunha, faz 20 anos que eu trabalho essa questão, não é isso? Não, o ouvinte aqui que está ali provocando. Sim, não, agora não é tarde. Agora é tarde, professor. O senhor está falando num plano alternativo? Ele veja só, esse plano já foi entregue na época ao governo, foi discutido dentro da CAERN. Agora, recentemente, eu me integrei num grupo do Radar, que são simpatizantes do governo atual, né? Eu integrei esse grupo e nós desenvolvemos um plano e entregamos ao governo federal, já está na mão do presidente, né? Que eu chamei Plano de Integração das Águas do Nordeste. Que esse plano de integração, ele passa para resolver a questão do Rio Grande do Norte. Basicamente, o que nós estamos propondo é o seguinte, que haja um grande investimento na área de produção de água, que a crise de água do Nordeste foi exatamente pela fragilidade dos sistemas de produção de água. Nós tivemos cidades aqui como Caicó, como Coarnova, Pau dos Ferros, que nós tínhamos condições técnicas e econômicas de abastecer na época da seca, falta de investimento no setor de produção, em adutores de maior porte. Essas cidades ficaram 4 anos, Pau dos Ferros, com problemas seríssimos, sem água, e cidades como São Miguel, 4 anos sendo abastecido, tendo soluções técnicas e econômicas. Então, esse setor de produção de água precisa de grandes investimentos. É evidente que, no modelo atual dessas companhias de águas que a gente tem hoje, que são meras prestadoras de serviço, elas não demonstram capacidade nenhuma de investimento no setor de produção. Nós defendemos que o governo, através da privatização do setor de produção de água, nos moldes do setor de energia elétrica, intervenha nesse setor, e aí eu acho que vai ter solução do problema. Quanto à questão da transposição, esse projeto, do mesmo jeito do setor elétrico, a transposição poderia fazer parte desse plano como uma reserva estratégica, né, para a época das escassez maiores das secas. Como tem hoje as termoelétricas
porque nós defendemos a integração do sistema de produção de água, como é no setor elétrico, tudo integrado. Você tem empresas que são especializadas em produção, em transmissão e outras em distribuição. As companhias de água ficariam com o papel de distribuir de água e novas empresas entrariam no setor de produção, que eu acho que é a saída. Então, a transposição ficaria como uma estratégia para enfrentamento das crises, né, maiores. Professor... Mas em relação à questão da vinda das águas para o Rio Grande do Norte, tem como você abreviar bastante a chegada dessas águas se fizer algumas intervenções nesse projeto, entendeu? No caso aí, você pode, se você evitar que essa água vá para o reservatório Boa Vista, que é o maior deles, com 375 milhões, só esse reservatório demoraria 3 anos para encher, que tem como você fazer isso, antes do reservatório de Boa Vista, você pode desviar essa água reentraria no Piranhas Sul e viria para cá com um tempo bem menor. Então, nós defendemos isso também. Professor, só para encerrar, esse prazo já foi prorrogado em vários momentos e a gente já tem ideia de quando as águas do São Francisco vão entrar de vez aqui no Rio Grande do Norte? Não, em condições atuais seriam 6 anos, 7 anos para que a água chegasse aqui, entendeu? Para poder encher, para poder a água chegar aqui, ela tem que criar um fluxo contínuo. Para poder criar um fluxo contínuo, ele tem que encher toda essa série de reservatórios em cascatas. Começando agora, porque agora nós estamos com problema também, porque a tubulação de descarga do reservatório de Jati, ela rompeu, né? Então, ele vai ter que ser refeito, não só a questão da erosão que foi provocada na parede, mas vai ter que ser feito um novo projeto para essa tubulação de descarga, porque ela tinha sido projetada como uma tubulação de alimentação de uma turbina hidrelétrica, né? Esse rompimento comprometeu porque vai ter que ser, não é só consertar o estrago lá na tubulação, vai ter que ser refeito esse projeto, porque houve uma improvisação, usaram uma tubulação para uma usina hidrelétrica que estava previsto com a vazão que eu falei bem maior do projeto, agora não se viabiliza mais com essa vazão pequena, então essa tubulação que estava prevista para alimentar uma turbina hidrelétrica, ela está sendo usada como um sifão para descarga da água do reservatório, né? Só que esse sifão, ele tem um funcionamento totalmente inverso do que tem numa turbina, que a tubulação na turbina fica sempre pressurizada. No sifão, ela fica negativa, então a pressão atmosférica atua sobre a tubulação e foi isso que implodiu. A tubulação foi implodida exatamente pelo efeito de sifão que foi provocado com a improvisação que foi feita nessa tubulação. Professor... Então isso vai ter que ser refeito, tem que ser feito um novo projeto, já que não vai ter uma usina hidrelétrica, então vai ter que ser outro tipo de tubulação de descarga, vai ter que ser feita. Isso não foi eu acho, nem pensado ainda, a primeira pessoa que está falando isso sou eu. Professor João Abner, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal 96, professor João Abner, que é especialista em recursos hídricos e conversa com a gente hoje, nessa segunda-feira, sobre as obras de transposição do São Francisco. Obrigado, professor. Vamos, inclusive, ouvir outras opiniões sobre esse assunto, um assunto técnico, mas de grande importância para o sertanejo, né? Para o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, professor.